Você já imaginou um panetone salgado recheado com os melhores sabores, perfeito para surpreender na ceia ou em qualquer momento especial? Hoje eu vou te ensinar como fazer essa delícia recheada. Fica até o final para aprender todos os segredos dessa receita irresistível. Essa massa é bem fofinha, ela fica desmanchando e é deliciosa. Se você ainda não deu like no vídeo, por favor, deixa o joinha aí. Não custa nada para você e é muito importante para mim. Eu começo dourando o bacon na frigideira. Eu coloco o bacon primeiro e só depois eu ligo o fogo e coloco no fogo médio para não esturricar. São 100 gramas de bacon, a quantidade vocês podem colocar de acordo com o gosto de vocês. 50 gramas de alho poró, 50 gramas de maçã verde, 50 gramas de cenourinha, 300 gramas de mussarela, 50 gramas de cebola, 50 gramas de milho verde e 50 gramas de azeitonas, 100 gramas de presunto. E vocês podem usar a imaginação de vocês, podem colocar uva passas, podem colocar palmito, o que vocês gostarem. Vamos começar fazendo a esponja. E eu tô testando a água para ver se ela tá morna, eu ponho o dedo e deixo 10 segundos. Se eu aguentar é porque ela não tá quente demais e não vai matar o fermento. Eu coloco 150 ml de água morna, coloco 10 gramas de fermento biológico seco e uma xícara de 240 ml de farinha de trigo. Misturo isso aí bem e vedo com a tampa da vasilha e deixo 20 minutos para a esponja crescer. Uma observação, o bacon, depois de dourado, eu coloco num prato com papel toalha para escorrer. Aí nessa bacia eu tô colocando mais 150 ml de água morna, 60 gramas de manteiga, eu usei manteiga normal com sal. 3 ovos, 3 colheres de sopa de açúcar. A minha colher de sopa eu uso um medidor de 15 ml. Aí eu misturo isso aí até ficar bem misturadinho e vou juntar a esponja a essa mistura e novamente misturar até ficar bem misturadinho. Quando eu termino de misturar isso aí muito bem, eu coloco a farinha de trigo. Eu pesei 600 gramas, não usei toda a farinha, mas foram quase as 600 gramas. Então, vocês vão colocando e mexendo, colocando aos poucos. E aí, quando vocês forem mexendo, que não der mais para mexer com a colher, que tiver que entrar com a mão, aí vocês podem juntar, né, essa massa e colocar sobre uma superfície fria para poder dar uma sovada nela. Eu sovei uns 5 minutinhos. Depois de ter sovado essa massa por 5 minutos, eu voltei com ela para a bacia, cobri com um plástico e com um pano de prato para escurecer e ainda levei para dentro do forno porque é mais escuro ainda. Deixei descansando por 1 hora. Pessoal, comentem para mim aí no vídeo o que vocês acharam dessa receita e desse vídeo. Eu gosto muito desse panetone salgado, eu sou apaixonada com essa receita. Vocês podem fazer, que vocês também vão se apaixonar. Ele fica muito gostoso. Com o auxílio da balança, eu peso a massa e divido ela em 2 partes iguais. Depois de dividido, é hora de colocar os recheios. Eu vou dar uma acelerada no vídeo aí para não ficar muito longo. Eu vou dividindo um pouco de alho poró para um pouco de alho poró para o outro, um pouco de cenoura para um pouco de cenoura para outro e assim por diante. Ah, comentar uma outra coisa com vocês. Vocês podem colocar essência ou não, é opcional. Eu gosto com essência e também gosto sem. Esse aí eu fiz sem a essência. Eu penso que descaracteriza um pouco quando você não usa essência, tipo perde aquela magia do Natal que tem o panetone. Se vocês usarem, podem colocar 1 colher de sopa para essa receita. Na hora que colocarem a manteiga, vocês colocam junto a essência naquele momento. Aí, depois que eu coloquei os recheios, vocês podem ver que eu vou misturando a massa com o recheio até o recheio entrar em toda a massa. E não é muito recheio, tá, gente? Se vocês quiserem colocar uma quantidade maior de recheio nessa massa, podem colocar que suporta. Eu usei as formas próprias para panetone, essas aí são de 500 gramas. Depois eu cobri novamente com plástico e o pano de prato e levei para descansar dentro do forno por mais 1 hora. Olha que belezura, olha como cresceu.
Quando faltava 15 minutos para completar 1 hora, eu tirei eles de dentro do forno porque eu precisava pôr o forno para aquecer. Então, o forno ficou ligado a 180 graus por 15 minutos para pré-aquecer e depois os panetones foram para dentro do forno para poder assar. Eu parti, né? Filmei aí no início para vocês verem, delicioso. A vontade era de comer todos, mas eu queria mandar um para minha mãe. Aí olha que bonitinho. Eu coloquei no pacotinho, perguntei minha mãe o que ela achou, ela disse que ficou profissional. E se você ficou até o final aqui comigo, amigo, por favor, comenta lá no vídeo de qual a cidade você é, só para eu saber. Um grande abraço, que Deus abençoe a sua vida com toda a sorte de bênçãos.